Meu amigo, meu amado irmão, a graça e a paz. Olha, eu queria estar te encorajando com esse vídeo, viu? Vou te mandar um material aí, um pequeno vídeo e um pequeno áudio, onde vai desfrutar de uma clareza sobre a salvação e o reino. Senhor Jesus, nós sabemos que muitos não têm ainda a realidade. E nós que pela misericórdia de Deus fomos ajudados, nós temos que ajudar a outros. Nós temos que receber de graça e de graça temos que dar. Então eu te encorajo, olha, Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala da ampla entrada no reino. Senhor Jesus, olha que maravilha, ampla entrada. Irmãos, nós já ganhamos a salvação, a vida eterna, mas agora tem um reino à nossa espera. E o reino não é algo de graça, não é algo de qualquer maneira. O reino é tomado por esforço. Mateus 11:12. O reino, o galardão, é para aqueles que trabalham. Depois de salvos, nós precisamos trabalhar. Romanos 4:4, você vai ver isso. E aí eu quero te encorajar, esse material que você está recebendo aí vai te deixar bem entendido sobre a salvação. Eu acredito que quando o cristão descobre o que é a salvação, ele vai querer viver a vida da igreja, ele vai querer congregar, ele vai querer levar outros a entender. Senhor Jesus, a salvação é grande coisa que Deus nos deu. Só que nós temos que entender que nós temos a salvação do nosso espírito, que é algo judicial. No momento que cremos, fomos salvos no nosso espírito, mas a nossa alma, ela é salva dia a dia. 1 Pedro 9, Lucas 9:23, não é isso? É dia a dia. Senhor Jesus, a nossa alma, ela é salva gradativamente, é algo orgânico, é uma metanoia. É como a transformação de uma lagarta em uma borboleta. Não é isso? A lagarta entra num casulo e ela vai sendo transformada. Nós entramos num casulo, a igreja, estamos sendo transformados em glória, dia a dia. Senhor Jesus. E aí eu quero ler para você aqui em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 12. Olha o que Pedro fala. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ó Senhor Jesus, Pedro incansavelmente queria nos trazer entendimento. E ele não se envergonhava com isso. Ó Senhor Jesus. E olha o que ele finaliza praticamente o capítulo 1 aqui de 2 Pedro. Ele fala, capítulo 1, versículo 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro falou que mesmo depois da partida dele, ele queria que nós estivesse lembrando do que ele falou. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Despertando você para aquilo que Pedro desesperadamente ele escreveu. Mesmo depois da partida, ele queria que nós viesse, à memória. E olha o que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 3, no versículo 1. Paulo fala assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva a mesma coisa. Olha para aí, olha a coincidência de Paulo e Pedro. Pedro disse que não tinha problema ele ficar nos trazendo a memória. Ele queria que mesmo depois da partida dele, que a gente ainda lembrasse do que ele falou. E Paulo diz aqui, Paulo escreveu, irmãos,
primeiro que Pedro, viu? E aí Paulo diz que não se envergonha e é segurança para nós, que ele fale a mesma coisa. Então, irmãos, a gente precisa entender o que é salvação, o que aconteceu com o nosso espírito, né? E o que precisa acontecer dia a dia com a nossa alma. Senhor Jesus. Olha, para te encorajar, você está vendo esse livro aqui, ó? E agora, Senhor? Esse livro aqui, o Atmani escreveu, sabe para quê? Para o cristão recém-convertido. O cristão, quando ele é salvo, ele fica perdido. E agora? E agora? Aí o Atmani criou isso aqui, ó. E agora, Senhor? Esse livro aqui vai falar sobre a epístola de Pedro, é a primeira que nós devemos conhecer, o falar de Pedro em Atos, nos Evangelhos e na sua epístola. Depois, as epístolas de Paulo e, por fim, a epístola de João. Pedro foi um pescador, foi um abridor de portas. Paulo foi um edificador. E João foi alguém que conservou, foi alguém que remendou alguns furos que foram acontecendo. Então, esse livro aqui é para alguém que foi salvo, que precisa entender o que ele vai fazer depois de salvos. O que nós vamos fazer depois de salvos? Está tudo aqui nesse livro, olha. Você pode pedir pela internet, viu? E eu estou te mandando um material aí que vai te ajudar. Tá bom? Você entender a ampla entrada que Pedro falou. Leia o capítulo 1 e o capítulo 2 de Pedro. Veja o desespero dele em querer que mesmo depois da sua partida, nós lembrássemos do que ele falou para nós. E é isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Jesus Cristo é o Senhor.